Olá, meus amigos, muito bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Dando prosseguimento aos nossos estudos sobre o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, na semana passada tivemos a aula introdutória do tema e hoje analisaremos o capítulo 1 desse Evangelho, sempre com aquela intenção sincera de conhecer mais a respeito da vida de Jesus e dos seus ensinamentos, de forma a segui-lo. E como dissemos na semana passada, o Evangelho de Lucas foi aquele que trouxe diversas passagens inéditas da vida de Jesus, diversos ensinamentos de Jesus que não haviam figurado nos dois evangelhos anteriores. O Evangelho de Mateus, que também é conhecido como as Anotações de Levi, foi o documento elaborado por Mateus que, durante a vida de Jesus, na convivência com Jesus, ele foi fazendo as anotações das passagens e, com a morte de Jesus, ele reuniu todas essas anotações, dando origem ao Evangelho de Mateus, que foi amplamente utilizado no primeiro século para a divulgação do cristianismo. E o Evangelho de Marcos é um evangelho bastante resumido, trazendo os informes principais a respeito da vida e ensinos de Jesus, que Marcos utilizou para ensinar o evangelho, principalmente aos romanos, tanto que esse é o único evangelho escrito em latim. Mas certamente o plano espiritual, vendo a solicitação de Paulo a Lucas para que escrevesse também o evangelho, e percebendo a capacidade intelectual de Lucas, o seu trabalho minucioso de pesquisa nessa tarefa de escrever o seu evangelho, o plano espiritual certamente incumbiu a Lucas a tarefa de trazer esses conhecimentos inéditos a público, porque são extremamente importantes para a nossa reflexão e fazem a diferença, sim, conhecê-los na vida de Jesus. Exatamente por isso, iniciamos o nosso estudo por esse evangelho, por ser o mais completo. E tendo esse conhecimento inicial, depois pretendemos estudar os demais evangelhos, fazendo sempre aquelas anotações necessárias dessas diferenças entre os quatro evangelhos aceitos. Hoje trataremos um pouco das circunstâncias do nascimento de João Batista, que foi o precursor de Jesus, que veio preparar o caminho de Jesus, preparar os corações dos homens para receber o Evangelho. E, inicialmente, ele diz, no capítulo 1, que endereça esse Evangelho a Teófilo, que, como vimos, pode ter sido uma pessoa que Lucas não quis divulgar publicamente o nome, ou pode ter sido uma comunidade cristã. Teófilo significa amigo de Deus. E ele inicia o evangelho situando no tempo, no espaço, a história que ele conta. Então ele diz: no tempo em que Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era casado com Isabel, que era prima de Maria e que foi mãe de Jesus. Que era prima de Maria, que foi mãe de Jesus. Aqui é importante analisar mais detidamente alguns detalhes. Primeiro, Herodes. Então, Lucas está situando no tempo o início da história, né? O tempo em que Herodes era rei da Judéia. Nos evangelhos, são citados 6 Herodes diferentes. Então, para que a gente saiba mais ou menos, e isso ajuda a compreender a história, né? Para que a gente saiba mais ou menos qual é um, qual é o outro, é importante saber que Herodes, o Grande, é aquele que conversou com os magos quando estavam procurando Jesus, pedindo a eles que, quando encontrasse Jesus, voltasse para dizer, porque ele também queria adorar.
mas na verdade a gente sabe que ele queria matar Jesus, porque tinha medo que Jesus, cumprindo as profecias, se tornasse rei no seu lugar, né? E ele foi aquele que determinou a matança das crianças na região de Belém, quando percebeu que os magos não haviam voltado para dizer de Jesus. E com medo, ele mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Ele viveu mais ou menos o, a época do nascimento de Jesus. Ele é indicado no Evangelho como aquele que, né, realizou essa matança de crianças, mas que José, pai de Jesus, avisado por um anjo, pegou a criança e Maria e fugiu para o Egito, evitando assim que ela fosse morta. E só voltou para a região da Palestina depois que Herodes havia morrido. Então, quando fala no Evangelho que ele voltou quando Herodes havia morrido, é esse Herodes aqui, ó. Quando esse Herodes morreu, ele deixou no seu lugar os seus 3 filhos, Herodes Antipas, Herodes Filipe, Herodes Arquelau, dividindo o território do seu reinado com esses 3 filhos. Herodes Antipas também é importante para compreender a história, porque é aquele que conversou com Jesus quando do julgamento de Jesus. Então é aquele que reinava enquanto Jesus cumpria sua tarefa pública. E foi também o Herodes Antipas que mandou matar a João Batista, né, que mandou degolar João Batista e entregou a cabeça dele numa bandeja. Os demais são citados também, né, nos evangelhos, os 2 últimos, o Agripa I e o Agripa II, no Ato dos Apóstolos, que é aquele resumo da vida da igreja inicial, do primeiro século da igreja cristã, e também foi escrita por Lucas. E ele também menciona as figuras de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel eram um casal de idosos já, que não tinham filhos, porque Isabel era estéril, embora quisessem, eles não conseguiram ter filhos, e eram muito bons, ajudavam as pessoas, e Zacarias era sacerdote e atendia no templo por determinadas temporadas no ano. Então, junto de outros sacerdotes, eles atendiam e eles tinham um costume de fazer as adorações diárias a Deus. Então era feito um sorteio e o sacerdote escolhido naquele dia entrava sozinho para queimar o incenso, fazer todo um ritual de adoração a Deus. E nesse dia específico, certamente não foi ao acaso, o nome de Zacarias foi escolhido. E ele adentrou o templo sozinho para fazer a adoração. E em meio ao ritual, apareceu a ele um anjo. E esse anjo é o mesmo anjo que aparece a Maria fazendo a anunciação do nascimento de Jesus. Esse anjo diz a Zacarias: Não tema, porque venho revelar que a sua oração foi atendida, e você e Isabel terão um filho. E esse filho será importante, porque ele virá preparar os caminhos do Senhor. E nessa tarefa ele será guiado pelo espírito de Elias. Olha que interessante a revelação do anjo, porque sabemos, e o próprio Jesus Cristo depois anunciou no Monte Tabor aos seus discípulos, que João Batista era o próprio Elias reencarnado. Então, o anjo anunciando essa verdade diz que ele será, né, João Batista virá, essa criança nascerá animada pelo espírito de Elias, já fazendo essa ligação que sabemos mostra a reencarnação do espírito de Elias no corpo de João Batista. E quando ele faz essa revelação a Zacarias,
ele duvida. Ele fala, mas como pode ser isso? Tanto eu quanto Isabel já somos idosos. Como que a gente vai ter um filho agora? E o espírito, né, o anjo, lhe dá uma lição, dizendo: a Deus tudo é possível. E porque você duvidou, você ficará mudo até que tudo isso aconteça. E realmente ele ficou mudo. Ele saiu naquela manhã do templo e os demais sacerdotes perceberam que ele não conseguia falar nem explicar o que tinha acontecido, mas eles sabiam que tinha acontecido alguma coisa. E após o cumprimento da sua temporada de atender no templo, Zacarias voltou à convivência de Isabel e que já estava grávida nesse momento, mas que não anunciou a ninguém. Ela esperou 6 meses para revelar que estava grávida. E exatamente nesse sexto mês foi que o anjo Gabriel novamente aparece a Maria desta vez. E ele chega a Maria dizendo: Salve, agraciada, Deus é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E Maria estranha esse cumprimento, porque ela pensa consigo mesmo: quem sou eu para ser cumprimentada dessa forma? Na sua humildade, ela não entendia por que estava sendo destacada daquela forma pelo anjo. E o anjo revela a ela: Maria, não temas, porque Deus percebeu sua bondade. Você terá um filho e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então vejam que a anunciação de Jesus, o Espírito, né, o anjo fala que Jesus virá para ser o rei, né? Ele terá o trono de Davi. Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes de Jesus e foi rei dos judeus, rei de Israel, né? E, e ele reinará eternamente na casa de Jacó. Essas duas referências diz respeito a Israel. Como eu disse, Davi era rei de Israel, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. E Jacó, que era neto de Abraão, foi, né, deu origem às 12 tribos de Judá. Jacó teve os filhos e teve José, né, que sabemos na história, que foi vendido pelos irmãos ao Egito, que se tornou um grande líder dos egípcios, que aproximou a família de Jacó, né, hum, trouxe eles para o Egito, eles foram escravizados por 400 anos. Não estou aqui, eu só estou mencionando, não estou detalhando a história, né? Mas é, depois disso eles foram libertados por Moisés e eles deram origem às 12 tribos de Judá. E Davi, ele foi rei de Israel, que é a reunião, a unificação dessas tribos. Então, vejam que, de uma forma ou de outra, o anjo está anunciando que Jesus será o líder, né, do povo de Deus, que foi o povo, desde o início, aquele povo preparado escolhido para ser, né, o povo de Deus, que saiu pelo deserto em busca da terra prometida, a terra de Canaã. E Maria diz ao anjo, demonstrando toda a sua humildade: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. Eu trouxe essa imagem porque essa imagem é muito importante no meio espírita. Ela foi recebida através de Emmanuel e Chico Xavier. Emmanuel foi relatando a Chico Xavier
a aparência física de Maria, e um artista da época foi retratando Maria diante dos detalhes que Emmanuel ia passando. E essa figura mostra, portanto, que, embora todas as pesquisas da ciência indicando uma aparência diferente para Jesus, tudo indica que ele e Maria tinham realmente uma aparência diferente das demais pessoas daquela região. E, inclusive, vejam bem demarcados os olhos azuis, que, segundo a ciência, não era próprio do povo daquela época. E Maria, após o Espírito revelar que ela seria a mãe de Jesus, e o Espírito, o Gabriel, também revelou a ela que Isabel, sua prima, também estava grávida. Maria, após essa revelação, foi ao encontro de Isabel. E quando adentrou a casa de Isabel, Isabel viu Maria, ela relata que a criança pulou no ventre dela. A criança era João Batista. Portanto, apenas no contato com Jesus, a criança se alegrou. E Maria e Isabel, inspirada, diz: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então ela percebeu naquela inspiração a grandeza espiritual de Maria e a grandeza espiritual do fruto do ventre de Maria, né? Ah, o Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, ali presente na sua frente, na sua casa. E Maria esteve por 3 meses junto de Isabel e depois retornou para sua casa. E Isabel, após isso, teve o seu filho. E quando teve o seu filho, e todos se alegraram e vieram os vizinhos, familiares, e queriam colocar na criança, era um menino, o nome de Zacarias, que era o mesmo nome do pai, que ainda não conseguia falar. E Maria disse: não, o nome dele vai ser João. E foram falar para Zacarias: mas não pode ser João, porque não tem ninguém na família que chama João, né? Como assim vai ser João? O que você quer? Disseram a Zacarias. Então Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu o nome, o seu nome é João, que o espírito Gabriel, né, o anjo, havia revelado a ele que ele seria chamado João. Então aí dá início a essa história maravilhosa que conhecemos, que trouxe tanta luz ao caminho dos homens, né? E João Batista, de fato, teve essa extrema importância na vida de Jesus. Foi aquele que preparou, de fato, os caminhos para Jesus. Ele esteve nos desertos se preparando até que chegou a hora de voltar. E ele fez uma obra de batizar as pessoas no Rio Jordão, anunciando que ele batizava com água, mas haveria aquele que batizaria com o Espírito. E João Batista, em algumas passagens do Evangelho, é mencionado por Jesus. Como disse, uma delas é quando Jesus declara que João Batista é Elias reencarnado. Em uma outra passagem, Jesus, se referindo a João Batista, diz: Eu vos afirmo que de todos os homens nascidos no mundo, João Batista é o maior deles, mostrando assim a grandeza espiritual de João Batista. É lógico que Jesus também anuncia nessa mesma passagem, Jesus anuncia que João Batista é o maior dentre todos os homens, mas ele diz: mas de onde ele veio, ele é o menorzinho, mostrando assim uma coisa que o Espiritismo explica muito bem no Livro dos Espíritos, né? Que quando um espírito passa para um mundo superior, às vezes lá ele é o menor, ele inicia o seu caminho de ascensão, de evolução, né?
naquela nova instância de evolução. Mas de onde ele saiu, ele pode ser grande, ele pode já estar, né, totalmente preparado, mas tem que reiniciar um caminho de evolução quando adentra um meio já mais evoluído. Portanto, são esses detalhes que eu quis trazer do capítulo 1 e que já são extremamente importantes para ir construindo o nosso conhecimento sobre o Evangelho de Jesus, como disse, sempre na intenção de seguir Jesus, buscando criar a imagem na nossa cabeça dessa passagem maravilhosa, iluminada de Jesus no caminho dos homens, e dessa forma a gente vai, assim, cada vez mais compreendendo e podendo, portanto, aplicar o Evangelho na nossa vida para que a nossa vida também. Portanto, que Jesus nos abençoe a todos nas reflexões de hoje. Fiquem todos com Deus.